CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. Com oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o 87º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje é muito especial. Nós vamos tratar da segurança pública e privada para enfrentar a crise climática. Vamos falar de tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Para isso, participam dessa edição Coronel Eugênio Moretson, veterano de Infantaria do Exército Brasileiro, bacharel pela Academia Militar das Agulhas Negras e mestre em Operações Militares. Especialista em Operações de Inteligência pela Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Ex-oficial sênior da Contra-Inteligência Militar, coordenou ações de inteligência na repressão às organizações criminosas narcoterroristas da Amazônia, no Brasil e na Colômbia, e na tríplice fronteira entre Paraguai, Argentina e Brasil. É professor da disciplina Titulação Operador de Inteligência da Escola Superior de Segurança, criador e professor da metodologia APLIS, Arranjos Produtivos Locais de Inteligência e Segurança, para pequenos municípios fazerem frente às ameaças do cangaço moderno. E também é expert em contra-espionagem e operações sigilosas. Conosco também essa noite, o coronel da PM de Santa Catarina, na reserva, Fernando José Luiz. Ele tem um currículo invejável. Além do curso de formação de oficial da Polícia Militar, aspirante da turma de 81, curso de inteligência e contra-inteligência em operações policiais, gerenciamento de eventos em alto risco, curso internacional de gerenciamento de crises, sequestros, negociações de reféns pelo FBI, curso superior de polícia, curso de gestão estratégica em segurança pública, curso de gestão e análise de riscos, curso de percepção e reação ao terrorismo, curso de inteligência estratégica e segurança corporativa, também fez um curso antiterrorismo em instituições de ensino, curso de operações de inteligência e curso de inteligência, tecnologias e inovações no combate ao roubo de cargas. Ele já foi diretor do Presídio Regional de Itajaí, da Agência de Inteligência da PM de Santa Catarina, em Florianópolis, comandou a 4ª Companhia de Polícia Militar, subchefe da Agência Central de Inteligência da PM de Santa Catarina, comandante da Companhia de Policiamento da Guarda, responsável pela segurança do complexo penitenciário e escoltas de presos em Florianópolis, comandou o 12º Batalhão de Polícia Militar, em Balneário Camboriú, o 9º Batalhão de Polícia Militar em Criciúma, chefe da Central Regional de Emergência 190, da 3ª Região, em Balneário, e também chefe do Estado-Maior da 3ª Região de Polícia Militar, também em Balneário, além de comandante da 8ª Região de Polícia Militar em Tubarão, tudo isso em Santa Catarina. Também foi diretor de mercado do Grupo SBT Florianópolis, consultor em segurança para os jornais da TV do Grupo SBT Santa Catarina e consultor em segurança, palestrante e analista de riscos. Conosco também essa noite, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando ele trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Então, é com esse trio que a gente vai tratar do tema espinhoso, como é e por que o Brasil ainda não tem, de verdade, para valer, um Plano Nacional de Defesa Civil. Porque todo ano tem catástrofe, mas parece que a catástrofe maior, né, é a desorganização brasileira. É o nosso despreparo permanente para resolver problemas sérios. E sempre a mesma história, toda catástrofe, a promessa de que amanhã será outro dia e tudo vai ficar bem. Só que a cada catástrofe vão se acumulando problemas maiores. Essa do Rio Grande do Sul é sem precedentes. Só para comparar, vamos pegar aqui os dados do furacão Katrina, famoso lá nos Estados Unidos. O Katrina, ele alagou 2.400 quilômetros.
A do Rio Grande do Sul já alagou 3.800 quilômetros. O Katrina desabrigou 400 mil pessoas. No Rio Grande do Sul, até agora, já tem mais de 618 mil pessoas desabrigadas, com problemas sérios em suas residências, não se sabe como vão voltar a ter moradia normal. Katrina gastou 125 bilhões de dólares e 10 anos para tudo ser reconstruído. Aqui no Brasil, ainda não dá para imaginar quanto vai custar. Então, vamos lá, vamos falar como é que vocês, especialistas em segurança, estão vendo essa crise. Vamos começar pela abordagem pública. Coronel Zé Luiz, vamos pegar esse assunto e depois vamos tratar da questão privada, como é que entra essa prevenção. Mas primeiro eu quero uma impressão dos dois sobre essa catástrofe sem precedentes no Rio Grande do Sul, mas que já aconteceu algo parecido, mas em menor proporção, em Santa Catarina. Isso sempre se repete aí na região sul. Vamos lá. Boa noite para vocês. O microfone está desligado. O som de vocês está desativado, gente. Dá uma ativada aí no som. O microfone está desligado. Agora sim. Boa noite, Serrão. Boa noite, Marcel. Boa noite, Moredson. Boa noite a todos. Boa noite. Em Santa Catarina, nós temos, periodicamente, eventos climáticos também, com menor e maior impacto na sociedade catarinense. Com a ocorrência desses eventos, existe um aprendizado muito grande, a exemplo da cidade de Blumenau e tantas outras que estão organizadas através da sua defesa civil e do emprego de múltiplas agências. Então, de acordo com a quantidade de chuvas que estão ocorrendo na região de Blumenau, na região do Vale do Itajaí, ou no Alto Vale do Itajaí, de onde convergem as águas em deslocamento, e temos várias barragens de contenção. Então, o objetivo dessas barragens é de conter a velocidade das águas para ocorrer maior destruição. Então, as águas são contidas e depois liberadas na medida de que já tem uma previsão, conforme a quantidade de água e das cotas que serão atingidas, já existe um plano da Defesa Civil para a mobilização. E essa mobilização ela inclui múltiplas agências, que são o governo municipal, o governo estadual e o governo federal. E até então existe um perfeito funcionamento e mais o engajamento da população civil organizada, através de instituições também. Então, existe um excelente funcionamento de todas as instituições. O que nós aprendemos aqui em Santa Catarina? Aprendemos que tem que ser feito um excelente planejamento, tem que ser feito um treinamento e essa integração entre as múltiplas agências, para que você consiga minimizar, mitigar todos os riscos e as consequências. Agora, é evidente, pela dimensão de cada evento, que você tem umas limitações, mas a prioridade sempre é salvar vidas. Sim, e esse é o ponto prioritário, né? Porque o que a gente está vendo nessa catástrofe do Rio Grande do Sul é que muitas vidas foram ceifadas. Quando a água baixar, a gente vai ter aí uma impressão aí terrível, um resultado terrivelmente impressionante. Então, aí em Santa Catarina, vocês fizeram o dever de casa, já têm uma experiência, uma vivência e estão aplicando um plano concreto. No Sul, faltou isso ou eles vão ter que pensar também um plano semelhante ou até mais aprimorado, talvez? Olha, é previsível que todas as defesas civis, a nível municipal e a nível estadual, já tenham o seu plano de contingência para adotar os procedimentos. É evidente que é necessário que esses planos e a integração das múltiplas agências, o treinamento entre as múltiplas agências, toda essa integração, ela possa dar uma resposta cada vez mais rápida e com maior eficiência à demanda do evento. É evidente que a quantidade de fatores, a quantidade de cidades envolvidas, a população é vítima de toda essa circunstância. É uma dimensão
que é inimaginável, a princípio, por qualquer avaliador. Somente quem está na ponta, quem está trabalhando lá na ponta, seja através da Brigada Militar, através da Polícia Civil, através do Corpo de Bombeiros, através das instituições de defesa civil, é que vão realmente saber a dificuldade que é da ação nessa dimensão. Mas os planos de contingência, ele permite que você vai agregando todos os recursos humanos e materiais para que você possa atender essa demanda. Só que, evidentemente, a situação que nós estamos acompanhando, ela saiu do controle pela dimensão de cidades e de população envolvida. Então, os recursos que eles têm local, ele tem que ser otimizados para, junto com os recursos que você está recebendo, e a gente vê muito forte da população envolvida também na contribuição, tanto na logística como no salvamento das pessoas. Então, tudo isso tem que ser somado e administrado de uma forma que obtenha melhor eficácia. Mas é muito complexo fazer essa avaliação pela dimensão do problema que nós estamos acompanhando. E uma dimensão que foi importante em todo esse evento, né? E chegou até a ser criticado isso, mas isso não tem que ser criticado, isso tem que ser elogiado. A mobilização das pessoas, do voluntariado. O Brasil mostrou o quanto é importante o papel do voluntariado. E quando você tem isso, e se você puder ter as pessoas, como você citou aí em Blumenau, as pessoas já estão treinadas, preparadas, quando você consegue ter uma população treinada, preparada para o evento adverso, isso muda completamente a situação. Mas no Sul, a gente já tem isso como um exemplo positivo. As pessoas estão engajadas, estão preparadas para enfrentar esse tipo de adversidade. É que essa do Sul, realmente, não dava para ninguém prever isso. Mal comparando, parece uma enchente da Arca de Noé, né? Inundou o estado inteiro. Destruiu praticamente todos os municípios. Então, não tem termo de comparação. É até meio injusto você citar totalmente a incompetência estatal, a incompetência. Tem a incompetência estatal, a gente sabe que ela é uma constante infeliz no Brasil. Mas essa situação, ela passou de todos os limites. Então, acho que agora é o momento de aprendizado, recolher os cacos e não errar na próxima. Tentar minimizar se algo semelhante aconteceu. Já aconteceu em 1941, tem bastante tempo que isso tem acontecido. Depois teve algo parecido, acho que em 1967. No Rio de Janeiro também teve uma enchente gigante em 66, 67. Mas essa do Rio Grande do Sul, acho que não vimos nunca nada igual a isso no Brasil, né? Exatamente, isso é um grande aprendizado, Serrão. A gente pode tomar como exemplo o Japão, que há quantas décadas que ele vem estudando, treinando, se preparando, planejando com relação aos terremotos, tsunamis, enchentes. O aprendizado ele é muito grande, o aprendizado dos acidentes aéreos, que se busca com muita intensidade entender a causa do acidente para você prevenir novos acidentes. Então, é muito importante que nós possamos, nós que eu digo a sociedade, as instituições possam ter os registros de tudo aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul, para ser um grande aprendizado, para elaborar um planejamento que possa ser compatível com a demanda de tamanho desastre, aonde você vai envolver essas múltiplas agências. E com certeza, uma necessidade de quê? De uma maior integração, um maior treinamento, porque não basta você empregar os recursos se você não tiver uma missão. Não basta você receber toda uma cadeia de logística, de embarcações, de pessoas, se você não tem missões específicas. Então, é muito importante, e para qualquer tipo de emprego de recursos de polícia, de bombeiro, de defesa civil, de salvamento, você saiba aonde fazer, como fazer, quem que vai fazer, porque para cada pessoa empregada numa operação, seja de bombeiro, seja de polícia, defesa civil, você tem que ter uma cadeia de logística para dar o suporte, você tem que ter um sistema de manter e preservar a vida. E nós temos que considerar de quantos policiais no Rio Grande do Sul, quantos bombeiros, quantos integrantes da defesa civil que também foram vítimas de toda essa situação. Então, nós temos que
entender essa dificuldade da gestão desse processo, mas que existem o quê? Existem planejamentos para você executar essa gestão, independente das circunstâncias. É claro que nós vivemos uma situação de muita dificuldade, de todos os meios, mas a partir das providências iniciais para salvar vidas, você já vai organizando toda essa estrutura. Mas o aprendizado, eu vejo, é muito importante em todo esse processo para que, nos possíveis eventos que possam ocorrer, estejamos melhores preparados. E eu reforço, somente quem está lá no local, no guerreiro do dia a dia, seja policial civil, policial militar, bombeiro, população, brigadiano, eles têm as melhores condições de prestar essas informações, porque são as pessoas que estão vivendo as dificuldades extremas para cumprir as suas missões. Esse detalhe da vida real eu também considero fundamental. Eugênio Moretson, Coronel Moretson, como é que você está avaliando a resposta que as autoridades estão dando a essa situação no Rio Grande do Sul? Está tendo muita crítica, está tendo muita polêmica, o governo federal jogou nas redes, jogou responsabilidade nas redes sociais, acusando as pessoas de estarem inventando fake news para criticar o governo. A questão não é essa. Como é que as autoridades se comportaram diante dessa crise? A gente ainda está num clima, houve um certo clima de barata tonta nesse primeiro momento, ou a gente tem que aprender com essa crise e a próxima evitar algo tão dantesco quanto a gente viu acontecer? Boa noite aos amigos, boa noite à nossa querida audiência. Muito obrigado, Serrão, muito obrigado, Caruso, que está sempre nos bastidores, Marcel, muito obrigado pela confiança. Nós estamos fazendo essa transmissão aqui via celular, porque tivemos, não nós, né, mas houve um acidente na BR-101 que nos impediu chegar até as nossas moradias. Então, estamos fazendo assim, da casa de uma pessoa conhecida, do Coronel Fernando, e está sendo bom, de qualquer forma. Tá, muito bem, Serrão, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. Tá? Muito obrigado mesmo. Assim, gente, é claro que a resposta está longe de ser a resposta que a população, de modo geral, a não atingida, né, a população que está assistindo pela televisão, esperava. Um pouco disso está ligado à polarização política que o Brasil viveu. Então, os críticos das Forças Armadas daquela época, que não tomaram uma atitude que eles queriam que fosse tomada, vão continuar criticando as Forças Armadas até a água entrar na casa dele e ele ser socorrido por um soldado. Então, essas críticas vão continuar acontecendo. E por mais que as Forças Armadas, quando eu falo Forças Armadas, eu falo forças públicas. Por mais que fizerem, nunca será o suficiente para os que são eternamente insatisfeitos e os críticos de plantão que estão prontos. Agora, eu admito e aceito críticas construtivas. Eu acho que faltou a questão da inteligência ambiental, que é a parte de prevenção, de detecção, de geração de alerta. Não é possível que a gente ainda, em 2024, se deixe surpreender por fenômenos tão cataclísmicos. Isso não foi um meteoro que veio do nada e caiu na Terra, não foi isso. Não foi um tsunami que se formou por um terremoto que gerou um maremoto, etc, etc. Isso foi uma chuva fortíssima, continuada, mas previsível. Então, nos faltou, sim, acredito isso piamente, nos faltou iniciativa para mitigar, pelo menos já mobilizando efetivos, já pré-posicionando esses efetivos em locais críticos, porque nós entendemos do terreno. Se tem uma coisa que o Exército, em particular, e a Aeronáutica também, entende, é do terreno, das elevações. Então, nós poderíamos ter feito, sim, um pouco mais de esforço nessa parte de prevenção. Tá? Agora, o pessoal zomba muito em vídeos da internet, que tinha um caminhão ilhado, lá cercado d'água, com soldados em cima do caminhão. Isso acontece com todos que estão trabalhando. Né? Sim, qualquer um, isso é normal. Isso é normal. Faz parte do jogo. Aconteceu com muitos civis, aconteceu infelizmente, com pessoas que até faleceram, mas acontece com soldado também, né? Então, eles estão lá para isso, eles estão lá para correr esses riscos também, né? Então, assim, eu participei ativamente da tragédia de 2008, no Vale do Itajaí, onde o Morro do Baú desabou, e deu tanta chuva que correu, houve um fenômeno chamado solofluxão, o terreno escorreu liquidamente,
e morreram 32 pessoas. Foi um evento grave para a época, foi um dos eventos graves do Brasil na época. Eu participei ativamente porque eu estava na ativa e a Brigada de Infantaria de Florianópolis foi acionada. E eu sou testemunho do valor do soldado. Do soldado, quando eu falo, é das forças públicas, principalmente do bombeiro. E a Polícia Militar e o bombeiro, que estão fazendo um trabalho excelente, é porque eles dão o primeiro atendimento. Seja na criminalidade, seja no incêndio, seja na ocorrência de qualquer natureza. As Forças Armadas vêm num segundo momento, né? Então, você veja que a Força Nacional de Segurança foi a última a ser mobilizada. Na minha opinião, até sem querer criticar ninguém, até tardiamente. Porque nessa questão lá do Rio Grande do Sul, nós tivemos um fato novo e grave, que é a participação do crime organizado na coordenação daqueles eventos de invasão, né? E, felizmente, a Polícia Federal agiu rapidamente até e fez o transporte seguro daquelas 3.000 pistolas que estavam no aeroporto para serem exportadas, né? Imagina se o crime organizado tivesse conseguido chegar nesse material, né? E eles estavam com tudo pronto para chegar ali. Tudo pronto para chegar, com certeza estavam. Com certeza estavam. Houve, talvez, do lado deles também falha de planejamento e execução, né? Porque eles erram muito também. Não só o nosso lado erra. Agora, eu sou testemunho, resumindo, da boa vontade do soldado, do interesse em ajudar. Agora, principalmente os recrutas do Exército, eles são muito jovens. E essas operações, elas são operações muito descentralizadas. Então, para isso, lá na comunicação social, onde eu trabalhava, que fazia coro com a contra-inteligência, a gente elaborou um memento de como se comportar em momentos de crise. Era um memento com 20 observações, 20 instruções. E a primeira instrução era não sorrir. Essa era a primeira ordem do memento. Era um conjunto de boas práticas que foi resumido em frases curtas, e a primeira era, eu que redigi isso, não sorrir. Para que ninguém tire foto, filme, etc., militar sorrindo. Porque o momento é de seriedade, né? Você tem que ter... O momento é de seriedade, é de tristeza. É uma situação, um comportamento. Isso, não sorrir, porque fica muito ruim. Eu sei que em algum momento a pessoa vai descontrair um pouquinho, até porque tem, né? O cara tem que dormir, o cara tem que ir no banheiro. Então, você é pessoa humana, né? Ele vai ter que fazer uma refeição. E o que está acontecendo hoje, e eu tive o depoimento do Coronel Araújo Gomes, que é o secretário de Segurança Municipal de Florianópolis, que veio do Rio Grande do Sul ontem, no evento que eu participei em Curitiba, ele falou que chegou o momento em que essa polarização está tão forte que até os bombeiros, que são... o bombeiro não precisa de arma para entrar nos lugares, né? O bombeiro é o símbolo do resgate, né? Da pessoa que faz o bem, né? O Corpo de Bombeiros é campeão de relações públicas, que os bombeiros estão sendo hostilizados lá no Rio Grande do Sul, porque são civis que fazem, nós dependemos do privado, e já voltou, a minha inteligência capturou isso, já voltaram os sussurros de que o Sul é meu país. Aquele movimento separatista que estava anestesiado, adormecido, mas como todo vírus, quando baixa a imunidade, ele floresce, né? Então já voltaram os sussurros de que o Sul é meu país. Que é uma cisânia, é um crime de lesa pátria, né? Você separar o Sul do Brasil. É uma coisa que não vai acontecer, e eu quero dizer para os incautos, primeiro, que as Forças Armadas não vão deixar, e segundo, porque ninguém se separa sem São Paulo. Fica o meu elogio ao Estado de São Paulo, porque sem São Paulo não adianta, porque você não dura um mês, tá? Então, eu tenho críticas a fazer a respeito, estou fazendo aqui, na reserva eu posso fazê-las com moderação, estou fazendo, a respeito de que nos faltou a prevenção. Agora, as Forças Armadas têm realmente 20 e poucos mil homens e mulheres que estão se doando, assim como também passou um vídeo muito interessante também de uma tenente do Exército que estava em trajes civis, que estava ajudando todo mundo do condomínio dela, e uma voz feminina fala assim, não, mas vem cá, você não tem que estar aí agora, vem para cá. Ela falou assim, não, eu tenho que estar aqui sim, porque eu sou tenente do Exército, eu só vou sair daqui quando sair o último. Entendeu? Então tem atos de heroísmo, tem... A pessoa tem o senso do dever, né? Senso do dever, você tirou essa palavra que me faltou, é o senso do dever de humanidade, né? Agora, essa é a minha posição, eu acho que precisamos melhorar nesse aspecto do aprendizado, né? Precisamos melhorar, precisamos não esquecer, né? Fazer oficinas, né? Fazer aquele famoso ciclo PDCA, né? Sempre avaliar as coisas, criticar as coisas, tentar fazer o melhor, com certeza, e isso vai servir de lição. Pena que há um custo humano
muito alto e econômico, principalmente. É, Olha, o Rio Grande do Sul, econômico vai ser pesado. numa estimativa otimista, vai demorar 10 anos. Otimista, porque você não pode nem calcular, que você dependeria, para uma reconstrução do Sul, você primeiro tinha que ter a economia brasileira e mundial operando favoravelmente. E a gente não tem a clareza de que isso vai acontecer. Então, você ainda tem uma circunstância mundial que afeta a local, né? Mas, independentemente disso, a gente tinha que ter aqui no Brasil uma espécie de um plano Marshall, né? Marshall Teria que ser mesmo, uma coisa essa diferente. frase colou mesmo. Tem cidades ali que foram dizimadas. Você não pode agora querer reconstruir a cidade no mesmo lugar. O rio vai crescer, vai subir de novo e vai engolir. Então tem que pensar um novo planejamento, uma nova questão urbanística, ecológica, como você falou, né? Vai haver necessidade da inteligência ecológica também, sem demagogia. A gente tem usado muito a ecologia aqui no Brasil com a abordagem demagógica e não com a abordagem de inteligência necessária que o meio ambiente tem que ter. Né? É verdade. E incluir nos currículos das escolas públicas e privadas esse conhecimento desde a tenra idade, né? Que é questões de, além dele, respeito à mulher, respeito às minorias, respeito às diferenças, e respeito ao meio ambiente. Isso a criança tem que aprender na escola, de forma continuada, porque as crianças elas modificam os pais. Lembra aquelas campanhas contra o tabagismo? Quantos pais deixaram de fumar porque a criança, a professora falou que faz mal, para de cigarro, etc. Né? Campanha do cinto de segurança. Né? Então, tem que começar realmente em tenra idade para a gente colher esses frutos. E você tocou na palavra-chave, né? Respeito. Educação. Acho que essa é a palavra que a gente tem que retomar no Brasil. Está muita intolerância, você não é obrigado a gostar do outro, não é obrigado a gostar de ninguém, mas você tem que ter respeito, tolerância, paciência, e a gente está faltando muito isso. O clima está muito politizado, tudo fica politizado. Então, uma vantagem gigantesca que a gente podia tirar de agora, dessa grande mobilização civil, a gente corre o risco disso ser politizado e você perder esse aspecto importante. Isso aí é um ponto importante. O povo brasileiro solidário, praticando ali o ato de ajudar ao próximo. Isso aí não tem preço. Agora, se você politiza isso vira bagunça. Vira bagunça. Tá certo. Muito obrigado. Passamos para o Fernando, quem sabe. Fernando, como é que você está vendo essa crise? Como é que a gente pode... Que lição que você acha que a gente tem que tirar dessa crise e mudar os nossos procedimentos? Você foi bem claro ali na questão do aprendizado, lembrou o exemplo aí de Blumenau, que vocês aprenderam muita coisa, praticaram o que aprenderam de correto. No que a gente precisa, o que essa lição duríssima do Sul deixou e ainda vai deixar, né? Porque a gente está só no começo, a gente está agora na fase do socorro, né? As águas ainda nem baixaram, né? Todo emprego de uma operação de pequena ou grande dimensão, ela depende de um planejamento. O planejamento ele é fundamentado em cima de quê? De experiências, de informações, principalmente um trabalho de inteligência em diversos segmentos, para que a gente possa ter subsídio suficiente para elaborar um planejamento e que tem que ser feito um treinamento, eu repito, um treinamento entre múltiplas agências. Por exemplo, não basta a gente trazer o apoio das Forças Armadas, mas levar para dentro das Forças Armadas um treinamento de defesa civil, para que quando receba a missão, ele possa melhor saber, principalmente porque o soldado que cumpre o serviço obrigatório, ele está numa faixa etária ali de 19 anos e ele está com um intenso aprendizado. Então, nós estamos vendo que o emprego das Forças Armadas sendo muito comum, em eventos desta natureza, então também o treinamento com as escolas, o treinamento com todos os segmentos da sociedade, assim como nós temos exemplos do Japão, que treina toda a sociedade para qualquer tipo de situação catastrófica, para que possa o quê? Ter uma saída estratégica, possa ter rotas de fugas para locais seguros e preservar o maior número de pessoas, de ter uma resposta muito mais rápida e um tratamento mais adequado para cada tipo de evento. Então, é um aprendizado muito grande
todo esse relato que vai haver de cada cidade, de cada região, de cada instituição, será muito importante para todo esse período de prevenção. Agora, não basta ter só um planejamento, basta a gente treinar e treinar com todos juntos para obter o maior sucesso, com o objetivo sempre de preservar vidas e depois preservar o patrimônio das pessoas. E nessa do Rio Grande do Sul, a gente teve uma novidade impressionante, né? Que até a mídia deu muito destaque para isso, mas isso foi até uma reação natural das pessoas. Teve muito voluntariado para cuidar dos animais que se perderam, que precisaram ser resgatados, socorridos. Isso foi também um aprendizado interessante, a gente também não pode desconsiderar isso. Muita gente tem o animal, o seu pet ali, como um membro da família, tá? Como se fosse uma pessoa, né? Não chegamos aqui ao nível do discurso do antigo ministro Antônio Rogério Magri, que dizia, né, que o cachorro era gente, né? Não vamos exagerar, não vamos chegar a tanto, mas acaba sendo, na verdade, né? O animal é um bichinho da família. E nessa tragédia do Sul, houve um voluntariado impressionante para cuidar dos animais. Então, é um novo aprendizado, né? Eu nunca tinha visto isso na história, algo desse tamanho, né? Exatamente. Uma comoção, nessa dimensão, é a primeira vez que eu vejo também, é evidente que nos fenômenos que ocorrem, quando existe as ações de salvamento de todas as agências, ela é prioritário para as pessoas, mas é evidente que tendo os recursos, como estão tendo, com o apoio da comunidade, não só do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados que estão indo lá prestar o apoio, e que puderam também tomar essa iniciativa para recolher e abrigar todos esses animais que puderam ser atendidos. Então, você vê que nós temos novos cenários, novos aprendizados, e que há uma necessidade contínua e que a gente continue aprendendo para trazer o melhor tratamento para esse tipo de desastre, ou outros desastres que a gente não imagina que possamos ser vítimas. Exatamente. O Tribunal de Contas da União está fazendo uma cobrança muito dura, tem feito uma cobrança muito dura a vários municípios, a vários estados, com relação ao Programa de Defesa Civil. Como é que vocês de Santa Catarina têm uma experiência um pouco diferente, parece que vocês são, no Brasil, um dos espaços mais organizados em termos disso. Mas, em termos de Brasil, que vocês com certeza acompanham, a gente ainda está deixando muito a desejar em termos de defesa civil, não está? Nós temos há décadas que nós sofremos por eventos climáticos que afetam o nosso estado. E isso exigiu que as prefeituras e o próprio estado de Santa Catarina fosse cada vez mais especializado para atender essas demandas. Então, existem os planos de contingência, existem as equipes prontas para o pronto atendimento, existe toda uma estrutura, toda uma logística de pronta resposta. E as cidades são integradas, prestando apoio mútuo. Então, isso é muito importante para essa resposta e para o atendimento. Então, o que a gente acompanha sempre, em área que eu já prestei comando, eu tive pequenos incidentes, mas Rio do Sul, onde já fui comandante, já teve incidentes muito graves lá e recentes. Então, toda essa estrutura, quando ela tem um planejamento adequado e tem as respostas adequadas, você consegue dar maior proteção à população, dentro da capacidade do Estado. Estado que eu digo do município, do governo estadual e do governo federal. E, como você bem explicou, com a população treinada, se você tem a população engajada, e acho que essa experiência do Sul ela veio para ficar, a população encarou o voluntariado. Então, a gente tem uma demanda de uma população que é interessada nesse tipo de questão. Então, era hora da gente se conscientizar como poder estatal e investir nessas pessoas, no treinamento, a palavra-chave que você apresentou para a gente ainda agora, né? Isso dá resultado. E aí, em Santa Catarina, deu, né? Com certeza. Sim, com certeza. Nós temos aprendido bastante e cada vez mais tem sido um melhor trabalho executado. E é um trabalho de múltiplas agências, somando a todas elas em ação, a gente consegue obter um excelente resultado. Legal. Em relação a recursos para isso, como é que os estados, municípios podem obter novos recursos para investir nesse tipo de prioridade? Já que tem que ser uma prioridade.
A gente já viu que os eventos climáticos extremos vão se repetir e a gente tem que estar preparado para isso. Onde é que você arruma dinheiro para esse tipo de solução? Todos os recursos para qualquer segmento de instituições governamentais dependem de quê? De projetos consistentes. O que nós precisamos é que todos os níveis de governo tenham projetos consistentes e todos aqueles que conseguem produzi-lo conseguem obter as verbas compatíveis para a sua área. Então, você acha que é isso que está faltando, talvez, no Brasil? Projetos consistentes, é isso? Eu acredito que o quê? Precisa de projetos consistentes e dentro dessa cadeia de comando ele vai buscar o seu recurso. Tá. Então, esse é um caminho prioritário hoje. Todo mundo tem que estar focado nisso, né? Exatamente. Moretson, o que mais? Vocês têm aspectos assim muito importantes. Vocês falaram sobre um ponto que eu acho que é muito importante. Como é que é o emprego dos recursos humanos e materiais para você gerir uma crise? Como é que se planeja uma gestão de crise? Fala para a gente aí. Existe o sistema de comando de incidentes. Quando eu estava na ativa, eu usei o sistema de comando de operações, que são ações semelhantes. Então, para você fazer a gestão de pequenos, médios ou grandes eventos. Então, você precisa ter o quê? Planejamento, você precisa ter a parte de operações, você precisa ter a parte administrativa e financeira para que, com todos esses recursos, possam fazer uma gestão. Todos os meios recebidos, eles têm que reunir numa determinada área, de acordo com a dimensão do problema, e você tem emprego com missão. Se você não tiver uma organização empregando cada recurso humano ou material com a missão específica, você vai ter dificuldade de obter resultados. Tá, porque fica uma ação dispersa, né? Não fica aquela ação Exatamente. concreta para ter a meta, objetivo e meta. E as salas de situação, onde lá você vai ter o quê? As múltiplas agências. Você vai ter a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, o Exército, a Aeronáutica, os órgãos de energia elétrica, de água, esgoto. Então, todos aqueles que estarão envolvidos estão no mesmo ambiente onde são tomadas as decisões e com um serviço único de divulgação. Porque senão cada autoridade vai fazer um tipo de divulgação e causa conflitos. Você tem que ter uma assessoria de imprensa que vai prestar uma única informação, onde você vai estar ajudando a comunidade informando, onde você está evitando qualquer tipo de dúvida com mais de uma divulgação ao mesmo tempo. Isso evita a tal onda de fake news, né? Porque quando você tem a informação oficial, exatamente, confiável, não tem mentira, a mentira não prevalece, né? Isso, nós recebemos por mídias sociais, são centenas de informações diariamente. Cada uma tem um tipo de comentário, mas você tem que tentar entender a veracidade, a procedência, se aquele cenário ele está compatível com o que a pessoa está falando, porque também existe o quê? As informações falsas. Porque também não adianta você criminalizar a rede social, botar a culpa no sofá, né? A traição ocorre em cima do sofá e aí o culpado é o sofá, não são os traidores, né? A gente tem que mudar essa perspectiva no Brasil, né? Exatamente, o momento é de buscar soluções, não é de buscar culpados. Primeiro vamos buscar soluções que são o quê? Salvar vidas e preservar os bens. E depois, com todo esse aprendizado, vamos fazer um novo planejamento. A prioridade é o quê? É fazer o bem social, o bem comum. Legal. Você falou nessa questão da sala de situação para gerenciar a crise. Isso aí tem que ser montado a nível local, municipal ou regional? Qual é o melhor modelo? Depende da dimensão do problema. O problema envolve o município, vamos para a Defesa Civil do município. Então, ela vai fazer a gestão de toda essa sala de situação. O problema envolve só a Polícia Militar, só a Brigada Militar, então vamos fazer a nível de Polícia Militar. O problema é num complexo penitenciário, vamos fazer no complexo penitenciário. Houve uma queda de avião, vamos estabelecer um posto de comando nas imediações daquele local. Então, dependendo do nível de problema, a dimensão, e que ele vai necessitar um tratamento para aquela situação, então a gente vai estabelecer
um posto de comando ou uma sala de situação quando teremos múltiplas agências. Emprego o quê? Organizado, discutido, orientado para obter os melhores resultados. Muito bem, Coronel Fernando José Luiz mandou bem. Coronel Eugênio Moretson, como é que você está vendo, na sua opinião, como é que se poderia ser melhorado o atendimento à população nesse tipo de evento extremo? E como é que a segurança privada entraria nessa história para dar um reforço ao esquema estatal de defesa civil? Como é que a gente integra as duas coisas? Já que houve a falsa polêmica agora, né, entre o voluntariado e o poder estatal, como é que a gente junta as duas pontas para trabalharem de maneira eficiente? Muito obrigado, é um desafio mesmo. Necessitamos de uma liderança, né? Uma liderança com carisma suficiente e competência para poder fazer a unificação desses esforços, que não é simples, não são simples, né? Eu acho que uma liderança falta muito. E nós temos, na vigilância privada, uma qualificação de profissionais que eu conheço, tá? Que são profissionais multidisciplinares, né? Porque tem várias origens, tem várias formações, tem uns que são técnicos de enfermagem, tem uns que são técnicos em edificações, tem uns que têm até curso superior, né? Verdade. Então, nós temos pessoas qualificadas, pessoas que passam por uma triagem social, uma investigação social. Na sua maior parte absoluta, são pessoas de bem, né? E que elas poderiam dar uma contribuição não individual. Individual, muitas dão, com certeza. Muitas delas, inclusive, foram gravemente afetadas pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul, né? Mas de maneira que elas pudessem utilizar-se como uma reserva humana de qualidade, que pudesse atuar em favor daquilo que elas sabem fazer, que é proteção ao patrimônio e às pessoas, né? Obviamente, nós vamos ter que fazer uma mudança na lei, né? Para que possa haver, não haver um conflito contratual. Tem que se ter uma legislação que permita esse tipo de mobilização. Sim. Mas pensa bem, o efetivo... Voluntariado mais profissional, né? Seria isso. Mais, né? Profissional, assim como teria, por exemplo, dos escoteiros, só que os escoteiros são meninos na sua maioria, né? Mas também é uma fonte humana de muito valor, né? Resolvido esse problema legal, né, que não é simples, sabemos, nós teríamos um material humano qualificado, com o efetivo 3 vezes das Forças Armadas, né, que, distribuído por quase todo o território nacional, com uma capilaridade enorme, né, com qualificação, que se, por exemplo, tivessem a determinação legal de submeterem-se à polícia, à defesa civil, por exemplo, seria magnífico, seria uma contribuição de braços e músculos ali, muito, muito importante, pela sua qualificação, pela sua disponibilidade em ajudar, que é parte da formação deles também como vigilantes, não é mesmo? Então, até porque muitos deles são integrantes. Né? Isso é viável. Sim, claro. É viável. Você pode juntar esses vigilantes com os voluntários. Agora, sim, exatamente. O Fernando explicou, todo mundo treinado, para todo mundo atuar de maneira só voluntariosa não resolve. Tem que ser... Também não resolve. Tema, né? Tem que ter, com certeza. Outra coisa que eu apresento nessa multidisciplinaridade é a importância da presença da mulher vigilante. Porque nós sabemos como é que uma mulher tem uma visão do acolhimento, do amparo para crianças, para idosos e idosas, né? Então, a presença da mulher vigilante ela é muito importante nesse esforço. E o equipamento das empresas de vigilância, não é? Eles têm carro blindado, que pode ser usado para transportar suprimentos, que pode ser transportado em locais, que, por exemplo, que tenha perigo de saque, né? O carro blindado pode ser usado. Tem empresa de vigilância que tem jet ski, porque faz parte do perímetro de interesse dela essas mansões que tem para o lago, etc, etc. Tem helicópteros, tem aviões, empresas levavam ouro até, né? Então, assim, eles têm recursos materiais importantes. Sistemas de monitoramento, drones, nós estamos aqui com a CoSecurity, aqui tem sistemas de monitoramento muito desenvolvidos. Então, eu acho que não pensar nisso é desperdiçar uma contribuição que seria muito valorosa, desde que fosse, de alguma forma, coordenados e integrados, né?
Quer ver uma aplicação para vigilantes nesse momento de crise lá no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul tem muitos CACs, né? Colecionadores, atiradores e caçadores. É um estado que tem um interesse em armamento histórico, né? Porque ali foram as grandes campanhas, né, de emancipação e preservação do território nacional no passado. Quem é que protege o acervo de um CAC que está na casa dele e encheu d'água? Pois é. Será que o proprietário conseguiu retirar isso? Isso aí está onde hoje? Olha só, não é mesmo? Então, ou seja, empresas de vigilância poderiam recolher esse material, claro, sob cautela, sob documentação, mas tudo tem que ter previsão legal. Não adianta também fazer no grito, porque aí vai ser pior, né? A própria vigilância do patrimônio público e privado estabelecida por vigilantes, né, de rondas de quarteirão, poderia ser feito com eles. Eles são vocacionados para isso. Eu acho que é um desperdício de pessoas capazes, talentosas, vocacionadas para essa atividade. Só que tem dificuldades, né? Primeiro é a questão que eu falei da previsão legal, né? Segundo, que eu também falei, que é o vigilante ser atingido também por isso, né? Na casa dele, ele tem que dar prioridade à família dele, o que é natural, né? A disponibilidade de contrato, né? Os contratos deles atuais não prevê esse tipo de atuação. Não. E o desafio, né? O maior deles é despertar a vontade política. Por isso que espaços como este são importantes. Como é que nós vamos despertar a vontade política? Eu tenho insistido muito nisso, nos problemas brasileiros. A gente não está debatendo devidamente os problemas brasileiros. Aí toda hora vem uma catástrofe e a gente fica surpreendido, entre aspas, por ela. Pô, porque você não planejou, você não sentou para debater, pô, com alguém que já passou por aquele problema e tem solução, né? Está faltando isso. Uma proposta como essa que vocês estão fazendo aí é extremamente sensata, avançada e óbvia, né? A gente tem os recursos, mas não está empregando direito. É isso. Não está empregando direito. E eu tenho certeza que os países que levam a sério essa questão, os Estados Unidos é uma delas, deve ter modelos de atuação com isso e a gente poderia fazer benchmarking com eles, poderia aprender. Como é que vocês fazem? Os vigilantes lá em alguns estados usam fuzil, né? Porque lá eles pensam segurança a sério, né? Lá não tem espaço para amadorismo. Vamos dar um exemplo aqui de boa ideia copiada. Esse programa que nós temos hoje dos CONSEGs, os Conselhos de Segurança, que em vários estados dão um show de atuação. Isso foi um programa copiado do Japão. Copiado do Japão. Deu certo lá, a gente trouxe para cá, e é um negócio que já está há 40 anos no Brasil, e tem muita gente que não sabe que esse sistema existe. Eu fico aterrorizado. Toda semana a gente faz programa sobre isso aqui, mas você conversa com as pessoas nas ruas, elas não conhecem o que é o Conselho de Segurança do seu bairro, da sua comunidade. E esses conselhos poderiam fazer exatamente a gestão desse trabalho de proteção civil. Além da segurança pública e patrimonial, ele também poderia ser um braço fortíssimo, consistente da defesa civil. Por que não, né? Exatamente, até porque todas as polícias do mundo começaram com a preocupação com a defesa do território, que eram feitas por antigas milícias, que hoje acabou tomando um nome maldito, né, de criminosos, etc., mas no passado eles eram as antigas guardas de milícia, que eram organizadas por uma liderança mais bem instruída daquela comunidade, daquela aldeia, daquela vila, e faziam as patrulhas de território, né, tentando evitar ataques de indígenas, de saqueadores, etc, etc, né? Isso é a origem de tudo, né? Então, assim, eu tenho certeza que se tivermos liderança, se tivermos disponibilidade política, nós conseguiríamos incluir esses valorosos profissionais da segurança privada numa equação favorável à resolução, à mitigação, pelo menos, desses problemas. É uma pena que não façamos. Da mesma forma, os bombeiros voluntários. Sim. Pergunta para vocês dois que militam, atuam diretamente na área de segurança. Esse debate, essa discussão já está ocorrendo aí no meio de vocês, de maneira mais consistente? Essa tragédia chamou a atenção para isso? Nessa questão de vigilância privada, não. Eu creio que tem gente que deve estar me jogando pedra, me vaiando, falando, esse cara está doido, eu não vi ninguém falar nisso. Pois é, eu estou falando, né? Então, assim, é lógico que eu avisei isso ao Marcel, que é um profissional da segurança privada, né? Fiz um teste de credibilidade da minha ideia com ele, ele aprovou e falou, não, mas é perfeitamente possível.
né? Lógico, né? A gente faz a consulta aos universitários, né? Então, eu consultei o universitário e ele falou, não, é viável, defenda essa ideia que ela é factível, tá? Agora eu vou passar o microfone aqui para o Fernando para ele responder em nome da atividade pública e você repete a pergunta para ele, por favor. Legal, Fernando. Esse tipo de mobilização que a gente está desenvolvendo, está falando, essa ideia do Moretson, ainda a gente mobilizar vigilantes, mobilizar outros setores da sociedade. Vocês estão discutindo já isso no campo da segurança, onde vocês militam? Está vendo esse tipo de discussão? Como eu já estou na reserva, a nível de instituição, eu não posso responder. No trabalho de consultoria que eu presto, eu não participo. Bom, deu uma congelada aí na nossa conexão. Isso é normal, comunicação por telefone acontece isso. Marcelo, enquanto a gente recupera... Ó, tá voltando. Então, se você tiver uma fundamentação legal, que você possa ter emprego, que você tenha um planejamento, conforme nós já conversamos, todos os recursos são bem-vindos, desde que qualificados, a gente consegue obter resultados. Vejamos no cenário atual no Rio Grande do Sul. Nós estamos recebendo recursos de apoio de civis de diversos estados, com qualificações diversas, que não estão integrados nesse planejamento, mas estão obtendo excelentes resultados. No salvar vidas, no salvar os animais, de prestar todo o apoio de logística, levar alimentação, levar donativos. Então, a gente tem uma demonstração que tudo isso é possível e possível com sucesso. Então, eu acredito que todos os recursos são muito bem-vindos. Vocês têm uma previsão do quanto pode demorar essa situação emergencial do Rio Grande do Sul, com base na experiência que vocês já tiveram aí em Santa Catarina? Ou o tamanho daquela catástrofe não dá para dizer? Eu não tenho uma capacidade técnica para prestar esse tipo de informação. É uma informação típica de defesa civil. Até nós estamos vindo de um evento de Curitiba, um Fórum de Segurança Nacional, e que são vários grupos temáticos, grupo de defesa civil, que também estão discutindo esse tema, grupo de trânsito e grupos de segurança pública. Então, são múltiplas agências participando, com múltiplas discussões, com diversos temas, e que vão trazer grandes conhecimentos para contribuir tanto no evento do Rio Grande do Sul, como outros eventos a nível nacional. No exemplo prático, então essa não dá para fazer previsão, mas dá para falar do passado. Nesses eventos catastróficos em Santa Catarina que vocês vivenciaram, demorou muito tempo? 60, 90 dias? Esse trabalho emergencial dura muito tempo? Depende de cada evento. Então, nós temos o quê? Nós temos enchente, alagamento, nós temos deslizamentos, nós temos desmoronamentos. Então, depende da intensidade. Quanto tempo de chuva, quanto tempo vai permanecer, a previsão que vai atingir determinadas cotas, até que cota, a quantidade de água que vem. Cada evento ele tem cenários característicos, então depende do evento. Mas sempre é um trabalho demorado até você conseguir restabelecer a ordem e a vida normal. Porque essa do Rio Grande do Sul parece que foi uma destruição semelhante a uma guerra, né? A gente teve a destruição da infraestrutura, né, que compromete muito qualquer trabalho de recuperação. Exatamente. Então, tudo aquilo que puder contribuir, então, me chamou a atenção o quê? Das ações de marginais, no momento crítico que a população está vulnerável, que perdeu seus bens, que perdeu sua residência, praticando crimes. Eu entendo que deve haver uma legislação específica para quem praticar crimes dessa natureza, que caracteriza como crime hediondo, com uma pena maior, com uma previsão de uma sanção muito mais dura, porque a gente consegue obter bons resultados na segurança pública quando aplicamos a tolerância zero. É o momento de salvar vidas, de fazer o maior nível de proteção e de ajuda que nós pudermos. E tudo aquilo que vier contra esse processo tem que ser rigorosamente punido. Então, nós não podemos conviver com um sentimento de impunidade e achar que vai estar tudo certo. Nós temos que ser rigorosos nos resultados.
seja na enchente, seja fora da enchente, e ainda mais nessa situação, eu acredito que nossos representantes legislativos possam elaborar punições muito mais severas para que a gente vai desestimular esse sentimento de impunidade. Porque isso realmente foi assustador, né? Você vê o momento em que as pessoas estão clamando por solidariedade e socorro, você tem o bandido organizado planejando saque. O Moretson citou bem ali. Mais um pouquinho, o crime organizado teria atacado aquelas armas que estavam lá no aeroporto, que está completamente inoperante. Mas faltou pouco, a Polícia Federal agiu muito rápido naquela ação ali. Isso, graças ao esforço das instituições, nós temos tido bons resultados nas ações de segurança pública. Então, esse é o caminho. Então, é por aí que tem que ser. Agora, discussão sobre defesa civil. No que você acha que a gente pode melhorar? A pergunta vale para os dois. E para o Moretson, ainda acrescento mais. As Forças Armadas brasileiras, depois dessa crise de imagem que ela está vivendo, esse trabalho de participação na defesa civil não pode ser um elemento que vai ajudar ainda mais a melhorar a imagem das Forças Armadas? É uma opinião, é uma pergunta capciosa, mas que fica aí como provocação para os dois. Sobre a defesa civil, o que eu acabei de falar, esse encontro nacional em Curitiba, que também do tema defesa civil, que são debatidos vários temas, e como eu falei, com certeza também debatido sobre o que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, é uma excelente resposta para nível nacional se aperfeiçoarem e se adequarem às necessidades de desastres dessa natureza. Então, eu vejo como esse é o caminho de você debater o assunto e de buscar soluções envolvendo não só a Defesa Civil, mas múltiplas agências com a liderança da Defesa Civil. Muito bem. Moretson, e a provocação para as Forças Armadas? Pois não. Diante dessa crise imagética vivida pelas Forças Armadas no Brasil, se elas derem uma mudadinha no papel delas para tratar forte dessa questão de defesa civil, que é um serviço que já é prestado de maneira auxiliar pelas Forças Armadas, mas uma intensificação desse trabalho agora não poderia colaborar para melhorar a imagem das Forças Armadas? Com certeza, todas as vezes que as Forças Armadas são empregadas com sucesso, com êxito, seja para apagar incêndio em Rondônia, seja para auxiliar refugiados vindos da Venezuela, que são ações muito importantes que foram feitas, como foram em ajuda a questões em Mariana, né, as questões lá envolvendo aquela empresa, a Vale, sempre a resposta das pesquisas de opinião pública as respostas retrataram um sentimento positivo em relação às Forças Armadas. É porque também não adianta a gente fugir do óbvio. A única coisa que te defende de um malvado armado é um mocinho também armado. E em extremos, nós temos as Forças Armadas. Obviamente, sim, eu tenho certeza que esse episódio gravíssimo do Rio Grande do Sul pode gerar modificações, inclusive em estruturas de quadro de dotação de material, dotando as unidades militares de recursos materiais físicos mais adequados para esse tipo de emprego, que normalmente é privativo das unidades de engenharia de combate, que são distribuídas ao longo do território nacional, mas segundo a doutrina de guerra. Então, talvez haja, sim, uma adaptação para que batalhões de infantaria, companhias de infantaria, passem a ter também materiais físicos que possam ser empregados nesse caso de mobilização. Uma pessoa até me falou assim... Agora uma doutrina de defesa civil, né? Civil, pode ser, exatamente. Isso seria muito interessante, fazer parte do currículo, né, das escolas militares, etc. É muito, muito bem colocado. Uma vez uma hora aqui, há poucos dias atrás, uma pessoa me falou assim, é importante ter bastante geradores já adquiridos, né? Isso aí. Eu tenho uma má notícia. Todo gerador tem que funcionar
uma vez por dia. Então, quem é que vai ser o responsável por isso, né? Esses geradores a óleo, se eles não funcionarem uma vez por dia, durante meia hora, eles não vão funcionar. Se você não botar o combustível nele, ferrou, né? Ferrou, grana, ferrou. Né, óleo diesel, né? Então, assim, quem é que vai cuidar disso numa prefeitura, na cidade interior, não funciona. É verdade, tá? Mas alguns outros artigos têm que ser pré-posicionados, como embarcações, por exemplo, barco, né? Dando-se o trabalho de manutenir o motor de popa, que também precisa de trabalhar todos os dias, mas é mais simples. Muito bem, eu acredito que possa sair, sim, algum arranjo doutrinário mais específico, voltando. De lição aprendida, as Forças Armadas têm uma característica, elas têm uma metodologia chamada APA, Análise Pós-Ação. Elas fazem uma autocrítica interna forte, né, de mudanças, às vezes, de procedimentos, tendo em vista os resultados colhidos. E sim, eu acho que a população brasileira, ela tem o direito de estar insatisfeita, porque né, nós temos o retrato do Brasil, a opinião pública, ela é importante, e fazem com que qualquer instituição modifique o seu posicionamento institucional face a essa opinião pública. Acho saudável e democrático. Então eu estou com o que o Fernando falou. A gente tem que pensar muito mais hoje na solução do que ficar navegando no problema, né? Exatamente. Isso aí. Marcel Bussolini Marques, o momento agora também é de ajuda, de solidariedade com o Rio Grande do Sul. A nossa CoSecurity é uma empresa do grupo Hana, e a Hana está fazendo um trabalho aí sério, pesado, de mobilização, de doações, donativos, ajuda ao grande drama vivido pelo povo do Rio Grande do Sul. Fala para a gente sobre esse trabalho de mobilização. Boa noite para vocês. Boa noite, Serrão, Coronel Moretson, Coronel Fernando, um prazer tê-los aqui. Coronel Moretson, nosso velho conhecido, né, Coronel? Já participou de outros programas, né? Então, bom, como foi muito bem colocado, acho que pelos coronéis, né, aquela questão de planos preventivos, potencial de mobilização, acho que as funções bem definidas, mesmo porque esses eventos eles são cíclicos, né, e não excepcionais. Está pronto para a guerra, né? Nesse caso, a atuação da Defesa Civil contra essas condições adversas. Bom, é de se elogiar, acho que em todo o Brasil, essa solidariedade, né, mostrada pelo povo, né? E apenas um exemplo, não vou falar de CoSecurity hoje, mesmo porque todos os dados aí de contato estão na tela, né? Para os nossos comerciais atenderem, mas vou colocar o que foi disponibilizado lá pela Hana. A CoSecurity faz parte do grupo Hana, então só vou pedir para a produção subir 3 slides rapidamente para mostrar para vocês. Né? O SOS Rio Grande do Sul, né? Pode passar para o próximo, por favor. Então, já tem os pontos de arrecadação aqui, tanto em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Paraná. Né? E no próximo, Fabio, que menciona aí os Correios, né? O próximo slide. E também destacar que tanto o governo do Estado, né, através da Polícia Militar, metrô, CPTM, terminais de ônibus e a Prefeitura, né, colocando diversos órgãos à disposição para coleta de alimentos, roupas, medicamentos, né? Isso tudo é muito importante. Então, Serrão, como vocês disseram, pode voltar a produção, por favor, para a tela? Eu acho que tudo isso é muito importante, essa ajuda também das empresas privadas, né, que tem também área de saúde, tá certo? E as empresas em geral também, que tem a CIPA. Então, são elementos capacitados, né, para poder ajudar nessa situação aí. Então, muito obrigado aí pela participação do Coronel Moretson, já vou aproveitar, né, Serrão, e do Coronel Fernando, trazendo essas dicas aí, e eu acho que isso é muito importante, Serrão. Ficar definido isso, né? Bom, porque nós tivemos problemas, como você já falou, no Rio, tivemos problemas no Sul já há muito tempo, em setembro do ano passado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Angra dos Reis, né? Então, são coisas que acontecem, esses efeitos climáticos. Então, acho que tem que ficar tudo bem definido, as funções aí, para todo mundo saber o que tem que fazer nesses momentos emergenciais. É isso, Serrão. Muito bem. Coronéis Moretson e Fernando Luiz, o balanço final de vocês, o que vocês têm a acrescentar para a gente fechar nosso programa de hoje com chave de ouro?
balanço final. O balanço final que eu faço é parabéns aos voluntários que estão lá enfrentando o frio, a correnteza e a incerteza, deixando seus interesses de lado em prol do bem comum. Parabéns aos que fizeram donativos, acho que quase toda a nossa audiência fez, porque ela é uma audiência muito especial, toda ela, eu tenho certeza disso, né? Doação de água é mais importante. Eu não doei dinheiro, gente. Eu sou da contra-inteligência. Eu não fiz Pix. Tá? Eu preferi doar bens, material que eu sabia que pessoas que iam levar e levaram de fato. Tá? Mas cada um tem a sua consciência, fique disponível. Mas eu aconselho a preferir doação de material. Tá? Existe também algum tipo de material que não deve ser doado. Tá? Eu fiz até uma publicação sobre isso no LinkedIn, foi bem elogiada, por sinal, de que alguns materiais não chegam no seu destino. Tá? Tem alguns materiais que não chegam no seu destino. Por exemplo, leite em pó é moeda do tráfico de drogas. Tá? Leite em pó e fralda geriátrica são desviados de donativos, não estou dizendo que estão sendo, mas são desviados de donativos e são utilizados como moeda de troca no tráfico. Tá? Então, prefira doar água potável, que hoje é o bem mais caro para eles, e agasalhos. Tá? É apenas uma sugestão. Eu vou passar aqui para o Fernando. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar e obrigado pela audiência por estar nos acompanhando. Balanço geral. Na minha avaliação, a maior intensidade de todo esse evento foi a solidariedade de todos aqueles voluntários que estão trabalhando nos eventos e de todo o país que está contribuindo com as doações, seja as pessoas privadas, sejam as empresas, sejam as prefeituras. Eu vi muito intenso as prefeituras adotarem prefeituras vítimas do desastre e passarem a dar um apoio específico de acordo com aquela necessidade daquela cidade. E eu vejo assim muito importante essas informações que vêm solicitando determinados tipos de necessidades, como água, necessidades para bebês, necessidades para idosos. Então, o tipo de donativos que são úteis naquele momento do cenário e que ele vai evoluindo. Então, tudo isso é um grande aprendizado, tudo isso ele mexe muito com o nosso sentimento pela vida, por um lado, pela impotência diante de um desastre tão grave, e por outro lado, pela capacidade de se multiplicar em auxiliar o próximo. Da gente estar comprometido todos num objetivo único, pela irmandade do povo do Rio Grande do Sul. E que nós, Santa Catarina, estamos aqui do lado e convivemos muito com o povo gaúcho, que mora aqui no estado de Santa Catarina, e temos o quê? Uma excelente relação. Então, essa solidariedade, ela foi muito importante. E todo esse processo é de grande aprendizado, para que a gente possa contribuir e prevenir novos problemas com maior gravidade, que possamos dispensar um tratamento cada vez mais ágil, mais adequado para salvar vidas e os bens. Muito bem, excelente lição. Nosso programa de hoje cumpriu a missão de promover o bom debate. Participaram do COSECURITY 87 o coronel veterano do Exército Brasileiro, Eugênio Moretson, o coronel da PM Militar de Santa Catarina na reserva, Fernando José Luiz, e o nosso Marcel Bussolin Marques, gerente de Relações Institucionais da COSECURITY. Quarta-feira que vem, sempre às 20 horas, 8 da noite, nós estamos aqui trazendo para você o COSECURITY Segurança Colaborativa. Não esqueça de deixar o seu like no canal, seu like é super importante. Não esqueça de divulgar esse programa e estamos aqui sempre à sua disposição para debater temas sérios focados na segurança colaborativa. A gente volta semana que vem. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e toda a saúde para o povo do Rio Grande do Sul. Boa noite. Boa noite. COSECURITY é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. COSECURITY, as ruas de volta para você.